São Paulo, Brasil. Canal 200, uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês. Vamos ajustar aqui o microfone, tá certinho? Deu certo? Então tá bom. Então, mais uma vez, boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que estão conosco pelo Facebook Ivan Fidelis, e agora dando continuidade também às publicações do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que é onde eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber novas notificações, porque esta mensagem fica gravada ali no YouTube para que você possa rever e enviar para os seus amigos, para aquela pessoa que você ama e que acredita que deva receber uma boa palavra a respeito de Deus, de Jesus Cristo, da direção do Espírito Santo que Deus tem para todos nós. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de um modo muito especial, que todos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e que agora, eu voltando de férias, nós possamos, estar juntos a cada dia com novas reflexões, buscando mais conhecimento, buscando mais de Deus a cada dia, para que nós possamos estar cada vez mais próximos do caráter e da personalidade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele, o exemplo maior como Filho de Deus, o Deus encarnado, nos mostra como nós devemos ser filhos de Deus amados, vivendo em amor e amando uns aos outros, porque, afinal de contas, é isso que Jesus nos ensina em João capítulo 13, o texto é onde Jesus fala diretamente que nisto nós seremos conhecidos que somos os seus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. Então nós precisamos, de fato, manter esta integridade, esta dignidade de caráter, de personalidade, para representar a Jesus Cristo, a Igreja de Cristo na Terra e o Reino de Deus. O Reino de Deus que é formado por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então é este o nosso propósito. É muito bom estar de volta aqui com vocês, é muito bom, O período de férias, é claro, sempre é bom, nós podemos ver os familiares, os amigos, podemos viajar, espairecer, mas como todos sabem, todos falam, é muito bom voltar para casa. É muito bom estar em casa, no nosso ambiente, no nosso lar, com também as pessoas que nós amamos aqui. Ao longo do tempo,
Eu costumo dizer que ao longo da nossa vida cristã, nós vamos formando mais famílias do que o nosso tempo hábil concede que nós possamos visitá-los posteriormente. Então, a cada dia, nós vamos acrescentando mais e mais, né, como diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, que Deus vai acrescentando a cada dia aqueles que vão sendo salvos, e a nossa família espiritual vai crescendo, vai se formatando de uma maneira ampliada, e dentro da nossa humanidade nem sempre nós podemos estar junto fisicamente, mas na nossa mente, no coração, certamente todos os amados, todos os queridos que formam a família espiritual em Cristo Jesus está conosco na nossa mente e no nosso coração. É muito bom, né, estar juntos. O irmão Dorival, a irmã Neuci está conosco aqui nos acompanhando pelo Face e colocou a mensagem aqui. O nosso pastor Ivan voltou. Deus o abençoe. Muito obrigado, irmão Dorival. Que Deus o abençoe também, a irmã Neuci, a toda a sua família, seus filhos e netos. Que todos sejam abençoados de um modo muito especial. Estamos aí mais um ano juntos buscando crescimento e direção espiritual. Como eu já disse, o propósito de Jesus Cristo é que nós vivamos em amor, que nós tenhamos integridade, intimidade, tenhamos um bom relacionamento pessoal uns com os outros. Afinal de contas, o apóstolo João nos fala isso, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? E que nós devemos amar os nossos irmãos, né? Aquele que não ama seu irmão que está vendo, como ele pode amar a Deus que não vê? Então, João, o apóstolo, ele faz essa ressalva na sua primeira carta, de que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, porque como ele pode, né, amar a Deus que ele nem vê, mas ele fala que não ama o irmão que ele está vendo, a pessoa que ele está vendo. Ele está tratando das nossas limitações, das nossas inquietações, das nossas questões humanas, que é claro, todos nós temos dificuldades, mas em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, temos que superá-las no amor que nos é proposto, no amor que nos é apresentado. O centro da mensagem de Jesus Cristo, o centro da mensagem da palavra de Deus é a expressão do amor. É por isso que o versículo mais destacado na Bíblia, e é esse que eu quero começar o ano com vocês, esse ano presencial, eu quero trazer esse texto à nossa memória. É o texto de João, capítulo 3, versículo 16, né, onde fala: "E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é religioso. Deus não ensina a nós termos uma denominação específica, mas Ele nos ensina integridade à sua palavra, integridade com o seu caráter, integridade no modo de ser, e assim nós vamos crescendo em conhecimento e vamos nos associando àquelas igrejas às quais nós nos identificamos. Então, o propósito de Deus é apresentar o amor com integridade, com fidelidade, na expressão que Ele mesmo usa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito final de Deus para todos nós em Cristo Jesus é que tenhamos vida eterna. E para isso, o que nós precisamos? Precisamos essencialmente sermos batizados em Cristo Jesus, como o apóstolo João fala também em João capítulo 3, né? Mateus capítulo 3, né? Quando nós temos ali na Bíblia o Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, fala a respeito do batismo de João Batista e ele batizando Jesus. E João Batista ele fala que viria alguém mais poderoso do que ele,
que ele não seria digno nem de amarrar as sandálias, e este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do batismo é a purificação que trata da nossa vida cristã por todo o tempo que nós tivermos de vida neste mundo. Nós estamos em processo de santificação e de purificação pelo poder de Jesus Cristo em nós. Então, este é aquele que batiza com fogo, Jesus Cristo. Mas ele batiza em primeiro lugar com o Espírito. E o que é ser batizado com o Espírito Santo? Não é ter dons estranhos ou ter manifestações estranhas, mas o batismo do Espírito Santo, ele é apresentado como selo para a vida eterna dentro da palavra de Deus. E em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 em diante, né, onde está falando das obras da carne, quando ele chega no versículo 22 e 23, ele fala que os frutos do Espírito são amor, paciência, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E aí, novamente, o primeiro fruto do Espírito é amor. Voltando à referência que Jesus nos dá, que nisto seremos conhecidos, que somos os seus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. Nós passamos por um período aí de final de ano, com Natal, Ano Novo, confraternizações, viagens, abraços, encontrar pessoas amadas, pessoas queridas, mas como que fica esta relação agora que realmente chegou o Ano Novo? Nós não podemos deixar isso apagar, nós não devemos deixar que este amor fique restrito só ao tempo do Natal e do Ano Novo, mas que nós possamos fazer como canta o grupo Roupa Nova. Nós podemos fazer Natal todo dia. Natal todo dia é deixar Jesus Cristo nascer em nossas mentes e nossos corações todos os dias, de modo que o amor que é expressado por Ele, através do Espírito Santo que habita em nós, seja revelado através das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos gestos, da nossa maneira de ser, das nossas expressões de se relacionar com as pessoas, as várias expressões que temos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na maneira que expressamos o amor dentro das suas múltiplas linguagens, porque o amor é expresso através da palavra, através do gesto, através da ação, através do carinho, do trabalho, da atenção. Existem muitas faces em que o amor é revelado. Cada um tem uma maneira, diferenciada de expressar o seu amor, mas todos devem ser recebidos em amor, porque assim nós somos em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, fomos recebidos no amor de Cristo, e pelo amor que o Espírito Santo nos concede, nós expressamos a palavra de Deus e a vida cristã para outras pessoas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que mesmo que nós falássemos a língua dos anjos e dos homens, se não tivéssemos amor, não seríamos absolutamente nada. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, o texto diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tiver amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isto não me adiantaria de nada.
Olhe a expressão do apóstolo Paulo quando ele coloca aqui no texto a importância do amor, que se não for a presença dele e que se não for tudo o que nós fizermos não for em amor, nada vale a pena e nada está dentro do foco de Deus. Então é por isso que a expressão do amor é a expressão do próprio Deus, e nós, como filhos de Deus, devemos transmitir esse amor em todas as nossas obras, ações e palavras, em toda a nossa estrutura de vida, em todos os lugares que nós passamos, seja na igreja a qual nós congregamos, seja no nosso lar, principalmente, porque afinal de contas, o lar é a nossa primeira igreja, é o ambiente de santificação, de purificação, o ambiente de amor. No lar devem estar todas as pessoas que se amam. No lar devem estar, né, a esposa, o marido, os filhos, aqueles amados e que transmitem amor uns aos outros, considerando o espaço do lar como um espaço de descanso, de aconchego, um espaço de verdade, de sinceridade, um espaço de abraço, de acolhimento. Assim deve ser o lar, e transmitindo todos esses conceitos para a igreja, porque a igreja de Cristo também deve expressar esse amor, porque afinal de contas, depois o próprio texto ele vai falar mais para frente que se ainda que eu tivesse o dom de profetizar, né, ou tivesse outros dons espirituais, de nada seria se não tivesse amor, né? Então, eu posso ter o dom de profecia, de interpretação de profecias, eu posso ter o dom de cura, eu poderia ter, né, qualquer outro dom que o Espírito Santo me concedesse, mas se eu não fizesse, eu não exercesse quaisquer um desses dons em amor, não estaria fazendo absolutamente nada, porque afinal de contas, o que nos liga a Deus, o que nos reconcilia a Deus é o amor expresso em Cristo Jesus, a ponto dele se entregar por nós, ainda pecadores. E é esse amor do perdão, do abraço, da reconciliação que nós devemos viver, que nós devemos seguir o exemplo do próprio Jesus. Como? A sequência do texto de 1 Coríntios 13, ele continua falando agora a respeito das características do amor. E falando das características do amor, ele fala da personalidade do caráter de Deus e do nosso caráter e personalidade também, porque afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, amados por Deus, amados em Cristo Jesus, e recebendo o amor de Jesus Cristo, nós temos que ter essas características de caráter e personalidade também. Então, no versículo 4 de 1 Coríntios 13, o texto ele continua dizendo assim: quem ama é paciente e bondoso. Olha as características, os adjetivos, né, as qualificações que o texto nos oferece aqui. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas logo acabará. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois todos os nossos dons e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora sou adulto e parei de agir como crianças. Esse texto eu estou lendo aqui na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma tradução mais direta,
E quando o apóstolo Paulo fala, eu também já agi como criança e eu tenho que parar de ser criança, ele está falando do tempo que ele perseguia a igreja, do tempo que ele, como fariseu, não compreendia o amor de Deus, interpretava a palavra de Deus erroneamente e desta maneira ele acabava levando muitos cristãos à morte, perseguindo a igreja de Cristo, a ponto de o próprio Jesus Cristo se manifestar a ele e fazer uma pergunta: Paulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Porque, afinal de contas, perseguir aos filhos e perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que ele fez isso num período em que ele não conhecia o amor, não tinha o amor, mas apesar de cumprir toda a lei que a Bíblia exige, né, mesmo assim, como ele mesmo escreve, de nada isso valia. Apesar de ele conhecer todas as profecias, nada valia para ele. Apesar de ele conhecer todas as profecias a respeito do nascimento do Messias, ele não conseguia identificar o Messias como filho de Deus, como Messias. Ele não conseguiu identificar Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Messias esperado, apesar de conhecer todas as profecias acerca de Jesus, né? E por quê? Porque fazia tudo sem amor. Então ele escreve: olha, eu também já fui criança, eu também já briguei por coisas insignificantes, eu já briguei por estudos bíblicos, eu já briguei por posturas, né, que eu achava que era inconveniente, e Jesus veio quebrando todos os parâmetros daquilo que eu acreditava que era o correto, que agradava a Deus, mas ele me trouxe o amor verdadeiro, a paz verdadeira, o abraço, o acolhimento, o aconchego que nós precisamos ter todos os dias, que nós precisamos ter e expressar a todas as pessoas. Então, o que ele fala aqui no seu contexto, no versículo 4 em diante, ele já começa falando: o amor é paciente e bondoso. Você, no amor de Cristo, tem sido paciente e bondoso? O amor não é ciumento. Ciumento por quê? Por que o amor não é ciumento? Porque ciúmes, no nosso contexto, ele é uma maneira educada de você falar que você não confia no outro. Não existe ciúmes quando há verdadeiro amor, porque existem laços de confiança, né? E esses laços de confiança permanecem, perduram, são as bases fortes de um relacionamento, né, conjugal, de um relacionamento fraternal, de um relacionamento social, a base de confiança que nós temos que ter. E ele fala, né, o amor não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Né? Vaidoso no sentido, não é que a pessoa não tenha vaidade no sentido de se cuidar. É claro que ela tem que ter. Ela tem que se cuidar, ela tem que se amar, ela tem que olhar para si mesmo, mas ela não pode ser vaidoso no amor, porque senão ele vai ficar aquela pessoa que tem orgulho de ser humilde. Né? São contrassensos. Uma pessoa não pode ter a vaidade de amar. Amor tem que ser uma expressão natural, uma expressão limpa, uma expressão pura. E ele continua dizendo, o versículo 5, quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Vocês já ouviram pessoas pregando o evangelho com ódio? Né? No YouTube tem uma expressão de alguém que está fazendo uma oração e ele está falando de alguém que entrou na plantação de milho do irmão Nanau. E aí ele faz uma oração com tanto ódio, ele fala no meio da oração dele, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos este ladrão que está entrando no milharal e roubando o milho do irmão Nanau. Eu quero que o Senhor alcance ele, provoque um infarto nele, quebre as pernas dele. Né? Então, ele está amando o irmão que faz parte do seu contexto, que é o irmão Nanau, mas ele está
expressando dentro desse amor um ódio por aquele que deve ser alcançado e recuperado pelo poder de Deus. Então, é nesse sentido que a palavra de Deus não fala que não pode haver esse contrassenso dentro do cristianismo. E isso acontece de muitas maneiras, em todos os lugares, dentro de todas as igrejas, de todas as denominações. Muitas vezes nós vemos pessoas com discursos equivocados, né? E na intenção de trazer uma boa mensagem, ele traz muito mais ódio do que amor. Ele traz muita divisão e pouca união. Ele traz dissensões dentro da casa de Deus, e isso não deve acontecer, porque quando é assim, é porque foi feito sem amor, e como o texto fala, se foi feito sem amor, não serve para nada, não vale nada, mesmo que a pessoa acha que ame, assim como o apóstolo Paulo, mas quando ele tiver o conhecimento real do amor de Cristo, assim como o apóstolo Paulo teve, ele vai compreender que ele agia achando que amava, mas ele agia como criança, porque ele era criança, falava como criança e agia como criança. Não é uma relação de idade. Tem pessoas dentro da igreja com 50, 60, 70 anos que sobe no púlpito para falar como criança. Ainda não tem maturidade, nem maturidade humana, nem maturidade espiritual. Falta esta maturidade. Não é uma questão de idade, é uma questão de busca de conhecimento do amor de Cristo e da prática desse amor verdadeiro. E ele continua falando o quê? Que aquele que ama não fique alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Sabe aquela pessoa que fala, bem feito, eu te avisei, não deveria ter feito dessa maneira, eu te falei 50 vezes, você fez. Então ele fala com certo orgulho, com uma certa alegria, porque ele tinha razão, né? Que pena que ele tinha razão, porque o outro acabou fazendo errado, né? Então agora é estender a mão, ajudá-lo a fazer o certo. É isso que nós precisamos. E ele fala que a pessoa que realmente ama, ele se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste dos seus objetivos, dos seus alvos. Quem ama não desiste da pessoa amada. Quem ama não desiste no meio do caminho da sua integridade, da sua ética, da sua moral, do seu relacionamento espiritual. Quem ama a Deus de verdade em Cristo Jesus, com o amor de Cristo, assim como Ele nos amou, quem ama de fato desta maneira, nunca deixará de amar a Deus em Cristo Jesus. Ele nunca vai trazer este amor de uma maneira banal, e ele nunca vai desistir deste amor, porque o Espírito Santo, dentro do amor de Cristo, sempre vai alcançá-lo em todos os momentos. E aí ele conclui falando que o amor tudo suporta com fé, com esperança e com paciência. O amor é eterno. Então, se você tem um amor desse, que é eterno, este amor que é puro, que é íntegro, este amor que está amadurecendo, que está deixando de ser criança, que está se fortalecendo na fé, na esperança, na paciência, persevere nesse amor. Deixe esse amor transformar a sua mente, o seu coração. Ame com verdade, com sinceridade. Estamos iniciando o ano de 2024 e que seja um ano de amor, um ano onde a expressão de Cristo seja revelada através da sua e da minha vida todos os dias. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Deus, por este ano que se inicia e que nós estamos buscando conhecer mais do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, do teu perdão, mas que nós sejamos conhecidos com o amor que o Senhor nos concede e que nós temos porque o Senhor nos amou primeiro. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor expresse o seu amor a cada um que está ouvindo essa mensagem, que todos sejam transformados pelo teu poder
e que nós possamos viver um ano de paz, de amor, de alegria, de integridade e fidelidade na direção do Espírito Santo. Te agradeço, peço as tuas bênçãos sobre cada um que nos acompanha e oro em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É verdade, pastor, sem amor